Olá, sejam bem-vindos! Estamos dando início a um Fagulhas de Luz especial de domingo, todo domingo às 8h30 da manhã, no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Caso você ainda não seja nosso inscrito, considere se inscrever depois que você ver o vídeo. Se gostar, ver mais conteúdos aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like. Se quiser deixar uma pergunta nos nossos vídeos mais recentes, também fica à vontade. Fica ao seu critério também compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Sempre comigo, Theo Oliveira e Sidney Fernandes, esse nosso Fagulhas de Luz especial de domingo tem a seguinte pergunta pra você, Sidney. Também pergunta retirada de um pinga-fogo especial do Além do Arco-Íris. Abraço aí pro nosso querido Carlos Luz, o redator do programa. A reencarnação foi citada nos evangelhos? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz especial de domingo. Há uma passagem em que Jesus está se aproximando de um cego. Os discípulos o conheciam, sabia até o nome dele, um cego de nascença. E os discípulos perguntam: quem pecou Jesus para que este homem nascesse cego? Seus pais ou ele? Seus pais? Bom, é que no decálogo de Moisés, uma besteira lá que depois foi consertada. A de que os nossos pecados, nós transferiríamos os nossos pecados para os nossos filhos, netos e bisnetos. Uma grande bobagem. Na verdade, os nossos pecados acompanham as nossas gerações desde que nós estejamos nela. Se, por exemplo, eu for bisneto de mim mesmo, vou levar as besteiras que eu fiz na vida anterior. Esse é o porquê da primeira parte do que os discípulos falaram. Quem pecou para que este homem nascesse cego? Seus pais? Não, isso aí é besteira. A outra parte é que me interessa. Ele pecou, Jesus, para que nascesse cego? Peraí. Segundo a concepção, assim, predominante, a nossa alma nasceria no momento da concepção. Então, quando que esse homem teve tempo, espaço para pecar antes de nascer? Estava implícita aí a ideia da reencarnação. Então, na época de Jesus, havia muitas citações no próprio Evangelho falando da reencarnação. É bem verdade que uma tal Teodora, Richard falava que isso era um folclore, uma tal Teodora, que era uma cortesã e transformou-se em rainha, falaram para ela assim: toma cuidado que você está fazendo aí, que você na próxima encarnação vai ser escrava de novo. Deus me livre! E deu ordem, porque ela era rainha e esposa do imperador Constantino. Constantino, manda alguém tirar da Bíblia essa história de reencarnação. Como se o fato de você tirar uma ideia de um livro, ela desaparecesse. Acontece que não deu tempo de ela mandar retirar tudo, porque São Jerônimo já havia sido designado para fazer uma seleção de evangelhos. E ficamos, então, aí havia milhares de evangelhos, né? Ficamos com Mateus, Marcos, Lucas e João. E do jeito que estava, surgiu a chamada Vulgata. Aí não dava para mexer mais na Bíblia. Então, alguns resquícios da reencarnação, como esse que eu falei do cego de nascença, aquele famoso diálogo com o doutor da lei que procurou Jesus, e outras partes ficaram ainda na Bíblia, provando que a ideia da reencarnação... Aliás, durante muito tempo a igreja foi reencarnacionista, mas não era muito conveniente, porque aí secava uma fonte, né? Se você vai ter várias vidas para acertar suas contas com Deus, como é que eu vou vender um passaporte para o céu se você está dizendo que não existe inferno eterno? E tem uma questão também sobre a reencarnação. Você já escreveu lá o Dr. Galton, né? E tem muitas situações ali. A questão da TVP. Tem muita gente que não acredita que tem reencarnação, mas a pessoa passa, né? Ou já passou, ou conhece alguém que passou, conhece detalhes ali, que a pessoa contou todos esses exemplos da TVP, sabe que existe e não acredita em reencarnação. Como que explica uma coisa, uma falta de coerência dessa? Que eu acredito nisso, que é ligada a isso, mas nisso eu não acredito, eu só acredito nisso, Sidney. A gente geralmente escolhe aquilo que nos interessa para acreditar. Confesso para você que na minha infância, eu jamais sonhava que nós teríamos a multiplicação de consultórios de psicólogos, de psiquiatras, que iriam tratar da reencarnação. Aí alguns falam, não é bem reencarnação, é uma vida que a pessoa acha que teve lá na mente dela, mas
surgiram alguns autores, inclusive o meu autor fictício, Dr. Galton, que foram convencidos pelos seus pacientes por fatos que ele confirmou nas bibliotecas, no computador. A TVP, a terapia das vivências passadas, não é assim uma solução para todos os problemas. Mas o próprio Carlos Luz, que você está citando aí, no primeiro Galton meu, ele traz um caso de uma pessoa que tinha claustrofobia. Não podia entrar no elevador, num táxi, no avião, no ônibus. Tinha medo do lugar fechado. Fizeram uma regressão através de hipnose, que pode ser feita também através de um relaxamento. Descobriu-se que essa pessoa havia morrido numa mina de carvão. E aí o médico, essa regressão só pode ser feita por pessoas que entendem do assunto. Uhum. Não pode ser feito por um passista, um orador espírita, por um sacerdote, por um pastor evangélico, a não ser que ele tenha especialização em psicologia clínica. Então, descobriu-se que aquela pessoa, no momento que regrediu a uma, abre aspas, suposta vida passada, teria morrido numa mina de carvão. Então, o psicólogo, ele faz o que eles denominam de catarse. Faz o indivíduo voltar várias vezes para o mesmo problema, até que ele se conscientiza assim: bom, eu morri numa mina de carvão lá numa vida anterior, lá no passado. Uhum. Mas aqui em Bauru não tem mina de carvão. Aliás, no Brasil acho que não tem. Se tem ou teve, está fechada. Ou ninguém vai entrar nela. Então, a possibilidade de a mina desabar na minha cabeça é praticamente inexistente. E aí o indivíduo, através dessa catarse, começa a perder o medo de ficar em lugar fechado. Então não é assim um filme, não se trata de um monte de slides, uma revelação de tudo que eu fui na vida anterior. Não é interessante isso. É como se fosse um álbum de fotografias, né, Sidney? Mas selecionado. Porque se Selecionado, você começar a olhar, por exemplo, eu tenho algumas fitas aqui que eu comecei a separar da minha vida com as minhas filhas mais velhas. Eu parei de fazer isso, porque cada vez que eu ficava editando aquelas fitas, eu começava a chorar. É melhor parar com isso aqui, deixa quieto, vai. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer. Se a gente começar a fuçar muito o passado, a gente pode tomar conhecimento de coisas que não são interessantes para a vida atual. Daí a importância do esquecimento. Como você disse uma vez em um programa anterior, vai puxar uma pena ver uma galinha toda, né? Por aí. Só para encerrar, você acredita também que se as pessoas entendessem e aceitassem com mais naturalidade a reencarnação, a vida atual da pessoa, ela trabalharia diferente, já prevendo uma nova vinda, que teria ali alguns benefícios ainda nessa vida, angariaria muitos outros benefícios em uma possível volta e uma chegada no mundo espiritual? Não seria bem mais benéfico pra gente essa situação, Sidney? Sim, e você vai cair de costas numa pesquisa que eu fiz recentemente. Eu estava me baseando numa pesquisa muito antiga que o Richard tinha feito, mas agora eu fiz a pesquisa. Quase 60% dos brasileiros aceitam a reencarnação. E como nós espíritas não chegamos nem a 10%, então cerca de 50% da população não é espírita, não faz parte da Umbanda, do Candomblé e nenhuma religião oriental que acredite na reencarnação. Então as pessoas já estão descobrindo que a multiplicidade de vidas é uma realidade importante para tomarmos conhecimento e é um elemento assim de consolo, de preparação, tanto para a vida atual como para o nosso retorno ao plano espiritual depois da morte. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você tem alguma colocação, alguma pergunta, deixe nos comentários e a gente volta com um próximo programa trazendo aí a sua dúvida também em forma de fagulhas de luz. No próximo domingo, às 8h30 da manhã, estaremos de volta. Até lá! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.